Olá, amados, bom dia, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Sou o pastor Marcel, este é mais um programa Café com Jesus. Deus, o nosso Pai amado, tem uma palavra para você, uma palavra com a qual o Senhor vai te abençoar grandemente nesse dia. Amém, queridos? Deus abençoe ricamente você. E hoje o Senhor tem algo para falar aos nossos corações, algo que nós precisamos entender, compreender e colocar em prática em nossas vidas. Nós precisamos ter fé e crer que o nosso Senhor ele é poderoso para operar grandes sinais, maravilhas em nossas vidas, na vida do nosso próximo, na vida da nossa família. E não são as dificuldades que de forma alguma impedem o agir de Deus em sua soberania, em seu poder, na sua graça, na sua misericórdia para conosco. Então hoje eu quero te encorajar a aumentar a sua fé em Cristo Jesus, aumentar a sua fé. Você pode me dizer, irmão, mas a minha fé está muito fraca, eu não tenho fé. A Bíblia nos fala que Pedro ali, quando foi instigado pelo Senhor, foi então orientado por Jesus Cristo para perdoar não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então Pedro falou ao Senhor, Senhor, aumenta-nos a fé. Ou seja, amados, nós precisamos também pedir ao Senhor, pedir para que o Senhor aumente a nossa fé. Então, se você está com sua fé fraca hoje, peça ao Senhor, Senhor, aumenta minha fé, acrescenta minha fé, porque eu preciso viver os teus milagres, porque eu preciso avançar, porque eu preciso viver a vida que o Senhor tem preparado para mim, o propósito que o Senhor já preparou para eu viver. Então hoje eu quero te encorajar a fazer isso e crer que o seu Deus, o nosso Deus, é um Deus de milagres. O nosso Deus é um Deus que continua operando sinais e maravilhas no meio da terra, continua operando sinais, coisas maravilhosas. O próprio Senhor Jesus falou, Jesus disse, Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. A Bíblia fala em Hebreus que Jesus Cristo ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, ele não mudou. A Bíblia também fala lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 17, né? Diz o seguinte, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus, o Pai das luzes, não mudou, não há mudança nem sombra de variação nele, então ele continua operando milagres. Se é isso que você precisa hoje, se você precisa de um grande milagre na sua vida hoje, eu quero dizer para você que Jesus ele pode operar essa maravilha na sua vida. Clame a Ele, peça, ore, apresenta a tua situação a Ele, que o Senhor ele vai fazer um grande milagre. E é com base nesse grande milagre nós vamos expor hoje a palavra de Deus para você. Um grande milagre que Deus fez através da pessoa de Pedro ali. Jesus operou um grande milagre na vida de uma serva do Senhor, de uma discípula que havia já morrido e então ela foi ressuscitada dos mortos. A Bíblia fala no livro de Atos, no capítulo 9, no versículo 36. A partir do 36 eu vou ler para você até o 41. Diz assim: Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que, traduzido, quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: Não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. E o último versículo que eu vou ler para você diz, versículo 41, ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Amém, queridos? Então aqui nós vemos a história, né, o momento em que uma discípula chamada Dorcas,
ela morreu, ela adoeceu, então veio ali a morrer, né? Veio a óbito. E alguns dos discípulos que estavam ali naquela cidade de Jope, onde esta serva do Senhor morava, tiveram notícia de que Pedro estava ali pertinho, na cidade de Lida. E então chamaram, né, Pedro para que se fizesse presente ali, para que de alguma forma Deus pudesse fazer um milagre. E então Pedro, a Bíblia diz que atendeu a esse pedido e foi com eles. Chegando lá, encontrou algumas viúvas, né? Encontrou aquelas senhoras ali chorando, pranteando, mostrando as túnicas e os vestidos que Dorcas fazia, né? Que ela costurava. E então Pedro pediu para que saíssem todos. E então, pondo-se de joelhos ali pertinho do corpo de Dorcas, ele orou e então ele falou algo para ela, a morta. Ele disse: Tabita, levanta-te. A Bíblia diz que ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, levantou-se. Aquela mulher que estava morta, amados, depois que Pedro ali orou, clamando ao Senhor pela ressurreição dela, ela abriu os olhos, levantou-se e sentou-se. Então, nosso Deus é um Deus de milagres. Nosso Senhor é um Deus que opera maravilhas. Jesus Cristo, irmãos. Então, hoje eu quero te encorajar a você fazer como Pedro fez. Pedro se pôs de joelhos e orou. Olha o que está escrito aqui, ó. Versículo 40. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Amados, depois que nós oramos, milagres podem acontecer quando nós apresentamos as nossas petições ao Senhor. Pedro chegou ali naquela situação. A Bíblia nos fala que ele se pôs de joelho e começou a orar. E depois que ele orou, depois que certamente ele creu que Deus era poderoso para fazer um grande milagre já ali naquele momento, a Bíblia diz que ele não mais orou, mas sim deu uma voz de comando, ele deu uma ordem para aquela que jazia, para aquela que estava morta. Pedro disse, está no versículo 40, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, levantou-se, né? Vendo a Pedro, sentou-se. Então, amados, depois que nós oramos, depois que nós perseveramos em oração, depois que nós apresentamos a nossa situação ao Senhor, vão chegar situações em que nós vamos dar apenas uma palavra de comando para algumas coisas serem transformadas em nossas vidas. A Bíblia fala, Jesus falou, qualquer que disser, monte, erga-te, levanta-te e lança-te no mar, assim se fará se você não duvidar no seu coração. Eu vou ler para você mais uma vez, eu vou falar mais uma vez deste versículo. Jesus falou, qualquer que disser, monte, erga-te, lança-te no mar, assim se fará se você não duvidar no seu coração. A Bíblia fala, qualquer que disser. Então, no momento que nós damos uma ordem de comando, uma palavra de comando, crendo que Deus é poderoso para fazer aquilo que nós já cremos no nosso coração, Deus vai fazer. A palavra de Deus diz na nossa boca, na nossa língua, há poder para a vida e para a morte. E Pedro falou ali, né? Tabita, levanta-te. E aquela mulher, ela levantou. Há poder em nossas palavras, há poder de vida em nossa língua. E pelo nome de Jesus Cristo, irmãos, nós podemos ver muitos milagres. Pedro andou ali com Jesus, ele andou com o Senhor e ele começou a se tornar cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Então nós devemos seguir este exemplo, nós precisamos orar. Os milagres, irmãos, os milagres, eles são antecedidos com lágrimas, com rogos. Os milagres, eles são antecedidos com uma rendição nossa perante o Senhor. Se você precisa de um milagre na sua vida, você precisa orar, você precisa clamar, você precisa apresentar a sua vida, a vida daquela pessoa que você deseja que Deus transforme. Você precisa apresentar a Deus. Você tem que suplicar, você tem que clamar, você tem que apresentar a tua situação, abrir o seu coração. E em seguida, assim você verá grandes milagres, grandes sinais na sua vida. Da mesma forma que Dorcas foi ressuscitada, Pedro orou e depois só declarou uma palavra, uma voz de comando e disse, Tabita, levanta-te.
E a Bíblia fala, amados, que aquela mulher que estava morta, ela reviveu. Aquela mulher que estava morta, ela abriu os olhos, sentou-se ali, e depois Pedro tomou ela pela mão e apresentou ela viva àquelas pessoas que estavam lá, especialmente as viúvas. Ou seja, um grande milagre, um sinal notório. Foi tão grande aquele sinal, irmãos, que no versículo 42, que isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Ou seja, através de um grande feito do Senhor, muitos serão alcançados. Mas precisa também termos um homem, uma mulher na posição. E Pedro estava ali na posição, orando. A Bíblia nos fala ainda no versículo 40, mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. Ou seja, antes de um grande milagre na nossa vida, precisa alguém estar na brecha, precisa alguém estar de joelhos, orando. Muitas pessoas querem grandes feitos de Deus em suas vidas, mas não oram, não pagam preço em oração, não se colocam de joelhos, não clamam pela vida das pessoas. E Pedro estava ali intercedendo pela vida, pela Dorcas, por aquela que estava viva, mas já havia morrido. E então também, você que quer que Deus transforme, Jesus transforme pessoas dentro do seu lar, na sua parentela, na sua cidade, nos seus patrões, no seu trabalho, na vida do seu esposo, você precisa se dobrar-se diante do Senhor, colocar-se de joelhos ali e clamar, porque o milagre ele vai aparecer, o milagre ele vai surgir. Muitas vezes é diferente do que nós esperamos. Nós esperamos que Deus age da forma como nós pensamos, que nós pensamos de uma forma e queremos que Deus faça daquela forma, mas os milagres do Senhor, ele opera conforme a sua vontade, conforme lhe apraz. Então hoje eu quero encorajar você a fazer isso, a estar na presença de Deus, a dobrar os seus joelhos, orar, porque milagres, coisas maravilhosas vão acontecer. Repito, para que aconteçam milagres, você precisa permanecer na presença de Deus, você precisa orar e perseverar. Pode ser que não aconteça no primeiro dia, pode ser que não aconteça da forma que aconteceu aqui no caso de Dorcas, onde Pedro, depois de orar um pouco, ele deu aquela voz de comando, dizendo para aquela que estava morta, levantar-se, e assim se fez. Pode ser que demore alguns dias, pode ser que de alguma forma não aconteça como você está esperando e no tempo que você aguarda, mas Deus ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então persevera. E outra coisa interessante nessa passagem, irmãos, é que havia muitas pessoas ali. Haviam pessoas que estavam pranteando, como eu falei para vocês, que estavam chorando ali em luto pela morte de Dorcas. E o interessante é que aquelas pessoas amavam verdadeiramente aquela que estava ali, aquela que jazia. E então Pedro, ele antes de orar, de se pôr de joelhos ali naquele quarto, no cenáculo, melhor dizendo, onde aquela mulher estava morta, ele pediu para que todos saíssem. Todos foram retirados daquele lugar. Então tem momentos na vida da gente que é só nós e Deus, é só nós e o Senhor. Então você precisa estar a sós com o Senhor, você precisa estar com Ele, só com Ele. Tire um tempo todos os dias para você estar juntamente com o Senhor. Inicie o seu dia com Ele, apresentando a sua vida a Ele, apresentando a sua família a Ele, apresentando seu esposo, a sua esposa, apresentando o seu trabalho, tudo aquilo que você precisa. Se você está necessitando de alguma coisa dentro da sua casa, apresenta a Ele com todo o seu coração. A Bíblia nos fala, o Senhor nos fala, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se você está aflito, se você está aflita, você precisa estar na presença de Deus. Abre o seu coração. Muitas vezes você fala com seu amigo, com sua amiga, expõe ali o que está dentro do seu coração para aquela pessoa. E você tem um Pai celestial, nós temos um Pai poderoso, um Pai grandioso, que se compadece da nossa situação, que tem compaixão por nós. Então, da mesma forma que muitas vezes você abre o seu coração para alguém que você ama, apresente de todo o teu coração a tua situação, aquilo que você está vivendo para o Senhor, porque Ele é misericordioso, Ele é piedoso. O Senhor ele não resiste a um coração contrito, um espírito quebrantado. Ele vai agir em teu favor. Então faz isso, apresenta com todo o teu coração,
porque você achará o Senhor, você terá uma resposta dele, ele vai acalmar esse mar agitado aí, ele vai acalmar esse turbilhão que está dentro de você, e o Senhor ele vai te dar a paz que excede todo o entendimento. Então você precisa buscar o Senhor, porque ele está próximo daqueles que o invocam em verdade, daqueles que o invocam com um coração puro, com um coração reto. É para isso hoje que eu estou falando essas palavras, para te encorajar a buscar o Senhor, para você ver um grande milagre que Ele vai fazer na sua vida. Faça isso com todo o seu coração e persevere, porque grandes coisas, sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. É o que está escrito no Salmo 126. Então, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Confie no Senhor, porque o milagre que o milagre que você precisa, o Senhor Jesus, Ele já fez. Ele já fez, já está feito. Então, tão somente creia na palavra do Senhor. Entra no seu quarto, fecha a porta do seu quarto, dobre os seus joelhos e ora, porque o Senhor te recompensará. Amém? Então essa é a palavra que eu quero deixar hoje para você. E quero fazer uma oração, pedir para que o Senhor ele aumente a sua fé, te dê perseverança na oração e que um grande milagre aconteça na sua vida. Vamos orar juntos? Quero aqui dar um alô aqui, um oi, tudo bem, amada? Deus te abençoe grandemente, Larissa. Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Amém? Vamos orar nesse instante, apresentar os nossos pedidos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nesse instante eu apresento a Ti, Pai, mais uma vez esta palavra que foi lida. Senhor, a nossa oração ela antecede um grande milagre, nós precisamos orar. Por isso eu quero pedir a Ti, Senhor, que o Senhor conceda aos Teus filhos perseverança, meu Pai. Não só isso, mas também que o Senhor acrescenta-lhes a fé, acrescente a fé a cada um de nós, Pai. Faz crescer, Senhor, a nossa fé, porque a Bíblia nos fala que tudo é possível ao que crer. Então, Pai, aumenta a nossa convicção no Teu amor, no Teu agir em nossas vidas, aumenta-nos a fé, Pai. E que o Senhor também opere muitos sinais e maravilhas em nossa vida. Senhor, nós hoje temos aqui a oportunidade, o privilégio de viver mais um dia. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor faça um grande milagre hoje, Pai, na vida dos Teus filhos, aqueles que estão aqui agora, ao vivo, aqueles que estão ouvindo esta palavra após gravada. Que o Senhor opere um grande milagre na vida do Teu filho, na vida da Tua filha, Pai. Assim te pedimos em nome de Jesus e que o Senhor conceda, Pai, mais tempo de oração ao Teu povo. E que o Teu povo não desista de orar, Pai. Que busque, Senhor, bater na porta. Que busque, Senhor, até Te achar, Pai. E que ore, Senhor, até ver, Senhor, os céus se movendo, Pai. Para que se alegrem, Senhor, na Tua presença. Porque, sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Então abençoa cada um dos Teus filhos. Assim te agradeço, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe ricamente a sua vida, tá bom? Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. E se você sentir no seu coração, compartilhe este vídeo. Vou deixar aqui no IGTV. Se você está ouvindo esta palavra pelo Facebook, pelo YouTube, compartilha, se inscreve no canal no YouTube Café com Jesus, ativa o sino de notificações na opção todas, tá bom? Deus abençoe ricamente a sua vida e lembre-se, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos, e Jesus fez isso por você. Ele deu a vida dele na cruz do Calvário por você. Ele te ama e ele continua operando muitos milagres. Deus te abençoe.